Vamos lá, uma questão de interpretação de texto da UEL, Universidade Estadual de Londrina, uma carta enviada por Mary Brown ao Dr. Smith, o Dr. Smith. Diz a carta: Dear Dr. Smith, I was suffering from arthritis, and since I started on your program, I haven't had to rely on any painkillers. Once in a while I get some distress in difficult joints, but it doesn't last very long. I had a hip replacement in 1988, and almost every day, ever since, to keep my joints moving. Aqui, num outro exercício, nós vimos que a forma verbal que completa vai ser and have been exercising. E tenho me exercitado todos os dias, every day, ever since, to keep my joints moving. Thank you very much for all your advice. Sincerely, Mary Brown. Ok? Bem, vamos ver o que pergunta a questão. A questão, você vai ver, vai abordar a coesão deste pronome it, com quem ele liga, quem ele representa nesta frase. A questão trazia um glossary, explicando as palavras distress, dor, aflição, sofrimento, hip, que vai aparecer aqui, hip replacement, quadril, osso ilíaco, ela trocou o osso ilíaco. Painkiller, analgésico, rely on any painkillers, e o rely on, contar com analgésicos. Então, mais ou menos, desde que ela entrou no programa do Dr. Smith, ela não teve que contar com, não teve que usar analgésicos. Mas a pergunta é sobre o pronome it. No texto, o pronome it, em maiúsculo, refere-se ao quê? Bem, 99% das vezes, um pronome se refere a algo que veio antes. Você não quer repetir o substantivo que veio antes, então você usa um pronome no lugar. Então, por exemplo, nós já vimos um exemplo como esse. I have my book. And you have yours. Esse yours aqui é um pronome substantivo que dentro dele contém o book. Você não vai dizer I have my book and you have your book, que ficaria uma forma bastante deselegante de falar, desnecessária inclusive. Então esse pronome substitui book. O que está acontecendo aqui? Este pronome substitui qual substantivo que apareceu antes? Vamos entender bem a frase. Once in a while I get some distress in difficult joints, but it doesn't last very long. Então, once in a while, é bom sempre você conhecer algumas expressões idiomáticas. Essa não está ali, mas é uma que você vai levar desta questão e é uma ótima expressão de se conhecer. Once in a while significa de vez em quando, às vezes. Ou seja, uma palavra mais comum, um advérbio mais comum, sometimes. É a mesma coisa que sometimes, podia estar escrito sometimes ali. É um pouco mais colorida essa expressão, once in a while. Significa, ao pé da letra, uma vez em um tempo. De vez em quando. Tá. Então, de vez em quando, I get some distress. Eu obtenho um pouco de sofrimento, um pouco de dor in difficult joints, em juntas mais difíceis. Mas, ele ou ela, não sei como é que eu traduziria, eu tenho que traduzir ele ou ela de acordo com a palavra com que ela se liga, eu tenho que descobrir isso. Mas ele ou ela não dura muito. Last, também é importante você conhecer. É o verbo, como verbo, tá? É durar. Você conhece
provavelmente como último, um substantivo último, mas também pode ser durar como verbo. Muito bem? Então, veja lá. Este it deve estar ligado, provavelmente, com uma palavra que vem antes. Veja que ele não está representando joints. Não faz sentido e gramaticalmente também não funciona, porque joints é plural. Se fosse um pronome aqui referente a joints, teria que ser they. E pelo sentido, veja, eu fico com um pouco de sofrimento, eu sofro um pouco nas juntas mais difíceis, mas ele não dura muito. Então, você não está ligando esse it a joints. Você está ligando esse it a o quê? A distress. Ó, como faz sentido aqui. Eu fico com um pouco de sofrimento nas juntas mais difíceis, mas o sofrimento, não dura muito. Né? Então, o it se refere a distress. Se você olhar lá as nossas alternativas, veja que você vai escolher a letra D. O it, nessa questão, significa distress. Antes de fecharmos, duas coisinhas para você lembrar. Once in a while, de vez em quando, sinônimo de sometimes. To last, como verbo durar. Essas aqui também são palavras importantes, porque hip, painkiller, são muito comuns textos sobre medicina, sobre saúde. Né? Então, hip, quadril, osso ilíaco, e painkiller, analgésico. Ok? Beleza.